seu pai comprou zero mesmo? Isso mesmo. Foi em 78 que ele comprou esse carro zero, meu. A empresa da família, né? Ele tirou esse carro zero para trabalhar na empresa da família e foi até 2014 seguindo no trabalho. Seu pai fazia o quê? Meu pai, ele tinha uma marcenaria, né? Ele fazia móveis planejados, tudo, e usava ela para fazer entrega, né? Carregar móveis, litoral, fazia entrega de móveis no litoral, interior, Grande São Paulo, tudo carregando com ela. Caramba, na época que o carro não era um carro antigo, era uma picape para roça, né? Isso mesmo. Carro para trabalho mesmo. E aí seu pai não vendeu? Não. Nunca vendeu? Não vendeu. No caso, lá da marcenaria na época, era meu pai e mais 2 sócios, né? Os irmãos dele. E depois que eles decidiram encerrar as atividades da marcenaria lá, ele acabou ficando com a caminhonete, não quis se desfazer dela, porque eu fiquei pegando no pé dele, né? Pra gente ficar com a caminhonete. Aí em 2014 ele me passou a posse dela. Foi isso? Isso mesmo. E como que ela tava? Meu, a cor dela era azul, né? A original dela era azul. E ela tava com carroceria de madeira, pneu diagonal. Original dela era aquele motor 4 cilindros, né? Por ser a 78. Ah, era 4 cilindros. Isso, ela era 4 cilindros com aquele câmbio 260F, né? Certo. Era uma relação 478 de diferencial. Nossa. Aí acabei refazendo tudo, né? Esse carro aqui, meu, quando eu peguei ele, eu tive que desmontar ele inteiro porque eu não tinha vaga de garagem, né, para guardar ele. Só que eu tinha um galpão, né? Um galpãozinho que não tinha como entrar com o carro lá andando. Então eu acabei efetuando a desmontagem dele inteiro, por completo, deixou só o chassi, desmembrou o carro inteiro para poder guardar e ir fazendo peça por peça, né? Cara, que loucura! Ó, gente, Foi. peço licença para explicar para vocês aqui no YouTube, vocês que estão assistindo. Ele me mandou as fotos pelo Instagram. Aliás, mandem suas fotos pelo Instagram do carro de vocês. Seja C10, seja carro. Cara, a conversa nossa surgiu lá e a gente foi trocando ideia. Quando ele me falou o que ele fez, cara, por isso que eu tô falando que é um crime. Isso é ocultação de cadáver. Isso mesmo. Que eu acho que é, mano. Cara, o cara pegou a caminhonete, transformou num cadáver, pegou as partes, desmembrou e guardou em casa, é isso mesmo? Isso mesmo, peça por peça, cara. Foi feita a restauração de peça por peça, feita a decapação do carro inteiro, entendeu? Tudo na lata. Teve algumas partes que teve que ser substituída, que nenhuma porta teve que trocar, consegui comprar uma porta original nova. Mas o carro foi feito do zero. Foi feito primeiro o chassi inteiro, suspensão, depois motor, refeito transmissão, aí depois teve as melhorias, né? Depois que o carro começou a andar aí, que eu consegui andar com o carro novamente, que foi feita a pintura dele, aí começou as melhorias. Entendi, mas assim, logo que você desmembrou as partes, você já começou a trabalhar nela? Sim. Entendi. Quando eu desmembrei ela inteirinha, a primeira coisa que eu fiz foi começar pelo chassi, né? O chassi, ele tinha muita acumulação de graxa com serragem, né? Da época da marcenaria. Então virou aquela crosta, teve que vir raspando tudo. Acumulou tudo ali? Isso, na época como o orçamento era um pouquinho apertado, então eu fui fazendo tudo na lixa, tirando tudo com espátula, desengraxando tudo para poder fazer a pintura do chassi completo, né? A C10 é a caminhonete mais querida do Brasil, por isso que eu tô nessa missão de gravar todas as C10 do Brasil para vocês. Cliquem no botão de se inscrever aqui no Pingando Óleo, se inscreve aqui no canal. A melhor coisa que você pode fazer é se inscrever, assim eu te ajudo você a encontrar o carro antigo dos seus sonhos e você assistir essas histórias aqui, mano, incríveis e sensacionais que essas pessoas compartilham com a gente aqui no YouTube. Foi feita a pintura do chassi, agregado, suspensão, foi feita a troca de algumas bandejas na época, né? E colocado todos os pivôs, terminais, reparo de suspensão, tudo completo, né? Tudo novo. Aí depois a gente conseguiu um motor, né?
Substituiu aquele 4 cilindros por um 6 cilindros. Você né? já não queria mais ele, né? O 4 cilindros? Não, 4 cilindros nunca foi a intenção ficar com ele, né? Na época a intenção era colocar o 6 cilindros. Então eu consegui um motor 6 cilindros lá, fiz o motor inteiro do zero e coloquei o motor 6 cilindros com câmbio 260F, né? E a relação do diferencial era um Braseixo que tinha na época, né? Com relação 478 e depois eu comprei um 315. Aí foi quando eu consegui colocar ela para andar depois da pintura, né? A primeira pintura que a gente fez nela, né? Que esse carro já foi pintado 2 vezes, né? Recentemente eu fiz uma nova pintura nele, agora com um verniz bacana, né? Entendi. Então, aí depois veio as melhorias, né? Ô, Rafael, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Você fez esse esforço todo para manter o carro com você, por qual motivo? Porque ele foi do seu pai e você tinha um apego familiar e emocional nele? Ou porque você sabia que um carro desse se tornaria um clássico, um investimento, um carro bom para se manter, uma diversão? O que te motivou mais a desmembrar a coitada, a guardar e falou, esse carro eu vou fazer inteiro que ela vai ficar animal? Sim, sim. O que acontece? Na época, onde que eu moro, onde que eu morei muito tempo, em São Paulo aqui, sempre teve a casa da minha avó ali do outro lado da rua, de frente com a residência dos meus pais. Então sempre fui muito apegado à família, né? A época do meu avô andava nesse carro, que ele acabou falecendo. Um tio meu também, que era sócio do meu pai, também faleceu. Então sempre fui muito apegado nessas coisas antigas de família, entendeu? Em itens antigos, carro antigo. Essa caminhonete, quando eu era criança, eu ia para a marcenaria do meu pai para ficar dormindo dentro dela, para brincar dentro dela, que entendeu? Louco. Então é um carro, cara, que fez parte da minha infância aí e até hoje, cara, eu gosto pra caramba dele. Não tinha um porquê deixar esse carro embora, entendeu? Entendi. E não trazer ele à vida novamente. Entendi. Assim, o carro, cara, ele não era um carro ruim de lata, não era um carro que tinha podre, que tinha ferrugem, que precisava fazer uma restauração completa. Ele era um carro que precisava, sim, fazer a parte de lataria, funilaria, mas nada de ferrugem, não era uma coisa muito difícil de fazer. Então, cara, hoje é um símbolo da família isso aqui, entendeu? Quando eu vejo esse carro aqui, eu lembro da minha avó, que já faleceu, meu avô, meu tio, época da marcenaria que meu pai trabalhava com isso aí, entendeu? É uma época muito boa da infância. É o seguinte, seu marido dominou a TV da sala aí, acabou com a programação de todo mundo, acabou com a novela e ele não se inscreveu aqui no Pingando Óleo. Ajuda ele aí, patroa. Ajuda ele a se inscrever aqui no canal. Acho que ele não se inscreveu, está assistindo todos os nossos vídeos aqui e não é inscrito. Essa é uma campanha para todos vocês se inscreverem no Pingando Óleo. Assim vocês acessam esses vídeos, esses conteúdos que eu tenho trabalhado duramente para trazer aqui para vocês. Você substituiu muitas peças dela ou você recuperou quase tudo? Eu recuperei quase tudo. Que nem eu te falei, as peças dela não eram muito malhadas, não eram peças com muito desgaste, entendeu? Uma delas que a gente teve que substituir foi essa porta, entendeu? Foi feita as forrações, só que parte de maçaneta, tudo original ainda dela, as palancas. A única coisa que eu tive que trocar foi o pedal do acelerador por um billet, né, por conta da mecânica. Modernizei o painel, um painel de instrumentos aí da ODG. Essa alavanca de câmbio aí que eu fiz também, uma alavanca com engate rápido, né? A parte da tapeçaria, o banco ainda é um banco que é da época. Ele já foi refeito, mas é um banco que eu não fiz a restauração, entendeu? Os vidros dela eu mantive todos. Eu vi, cara, isso aqui, Isso. olha que lindo isso. Todos eles têm algumas marcas de uso, né, normal, mas todos originais ainda. Não quis fazer a substituição disso. Então essa parte dela, o máximo que deu para prezar da originalidade do carro, das peças originais eu prezei, entendeu? Entendi. Agora, tem uma coisa me chamando a atenção aqui, eu já sei o que tem de mecânica, isso vai ser legal de revelar. Agora, e esses pneus aí? Cara, esses pneus são aquela linha Sportsman, né, da MT, os Mike Thompson. Esses pneus aí, na época que eu comprei ele, né, foi em meados de 2019, tinha bastante no mercado aí, uns Cooper, BF, mas o que mais me chamou a atenção aí foi os Mickey Thompson mesmo. Que cara. sumiram do mercado e não tem mais, né? Sumiu. Esses pneus hoje no Brasil você não consegue comprar mais, cara. É verdade. Quem tinha esses pneus era
America Parts, muita gente comprava os Mickey Thompson lá com eles, né? Você comprou lá com eles? Isso, esses pneus aí eu comprei com o Emerson lá na American Parts. Olha aí que legal. Parceiro Emerson, Da meu, que hora. ele me aguentou lá e me forneceu de peça para esse carro aí, cara, mecânica, muita peça com ele. Aí, um abraço pro Emerson, um abraço isso para todo aí. mundo Abraço da America pessoal. Parts lá que salvam a gente, salvam famílias, né? Porque esses carros aqui, velho, mudam o nosso humor durante o dia aí. Me conta uma coisa. Aí pôs os 6 cilindros e falou, putz, Isso, quando eu montei o 6 cilindros nela, eu montei um motor original com uma Weber na época, né? Aí veio a ideia de fazer um motor grande. Aí eu comecei a fazer outro motor 6 cilindros, um forjadão com tripla de Weber, cabeçotão. Foi investido um dinheiro para fazer esse outro motor 6 cilindros. Quando eu consegui juntar todas as peças para fechar esse motor 6 cilindros, eu acabei desistindo. Por quê? Eu falei, não, porque era muito investimento e ia ficar um motor muito grande, muito forte para ela. Tava fazendo um motor cursado, né, com virabrequim do Canavieiro, e veio a ideia de colocar o V8. Aí foi na hora que eu consegui comprar esse bloco aí com os 2 cabeçotes, né, e o virabrequim. A única coisa que veio no motor que eu comprei essa mecânica e fui comprando as peças. Aí desisti do 6 cilindros e fiz o 350. eita, nós, jovem. Olha aí, cara. Que coisa linda, cara. Cara, a C10 merece muito V8, né? É muito Merece. legal, tem muito espaço. A caminhonete Isso. parece que faltou uma versão V8 dela, né? Isso mesmo, cara. É um carro que merece um V8, principalmente se é um carro para uso de vez em quando, cara. Do jeito que a gente usa aí, ela merece, cara. Olha, Merece uma mecânica legal, né? que coisa linda, cara. Como ficou legal isso. Isso E aí? mesmo. Aí você comprou onde esse motor? Como é que foi? Esse motor eu consegui com um parceiro aqui de São Paulo, ali da Vila Alpina, o Rafael. Ele tem uma mecânica hoje em dia, ele anunciou esse motor aí na internet, o bloco, né, com os cabeçotes virabrequim. Aí eu acabei fazendo o negócio com ele. Aí, quando eu peguei esse motor aí, fui começando juntando as peças. Acabei vendendo todo aquele outro motor 6 cilindros que eu estava fazendo um preparadão, né? Claro. Vendi todas as peças e investi tudo nisso aí, né? Aí eu fui comprando as peças aos poucos, tudo lá com o Emerson na American Parts. Comprou lá entendeu? bastante coisa também? Muita. Praticamente todas as peças do motor eu comprei lá com o Emerson na American Parts, entendeu? Tudo coisa boa, né? Tudo coisa boa. Caro, mas bom, né? Isso mesmo, cara. É um investimento que eu vou te falar. E outra coisa bacana, um detalhe que eu vou tocar no assunto, esse carro meu pai dirigiu ela por mais de 30 anos, né? E até tanto que meu pai tem um desgaste no osso da bacia por conta da embreagem dela, que foi pesada demais, cara. Não acredito, E mano. ainda te falo mais, meu pai rodou 30 anos com esse carro aí, dirigindo ele praticamente todo dia com a mesma embreagem, cara. Nossa. Então a embreagem dela era pesada e meu pai teve um desgaste no osso da bacia. Aí eu fiz o sistema hidráulico de embreagem para quando se ele quisesse andar aí. Fiz um sisteminha hidráulico. A embreagem desse carro, se você pisar lá, você não acredita de tão macio Muito que macia? é. Você empurra com o dedo. a embreagem Vamos lá, dela. posso testar? Fica à Ó, vontade. galera, ao vivo aqui. Vamos testar ao vivo aqui o negócio, cara. Que legal. A ver embreaginha aqui. dela é uma pena. Ô, louco, mano. É. Nossa, velho. Rafael, você trabalha com o quê? Cara, hoje eu sou chefe de oficina de uma rede de concessionárias, né? É uma concessionária Hyundai. Eu dou suporte para todos os técnicos, os mecânicos, né? E é isso aí que eu faço hoje em dia, cara. Será que você não levou esse carro e restaurou lá dentro da Hyundai? Não? Não, a restauração não foi feita. Eu tive um problema com esse carro, foi agora no meio de 2012, foi início de 2012, que a faxineira lá do prédio acabou fazendo um risco na lateral dela. Putz. E eu precisei fazer um retoque. Quando eu fui fazer o retoque de pintura, ela deu uma diferença, aí acabei desanimando do carro. Tem um parceiro meu, cara, que eu tenho que citar o nome dele, que é o Rogério lá da BLS, que é uma oficina que presta serviços para Hyundai. Ele assumiu o caso e falou, meu, deixa comigo que eu vou resolver. Olha só que legal. Isso, aí ele conseguiu para mim, ele patrocinou, né? O fornecedor lá da Hyundai patrocinou para mim um verniz aí, me forneceu 8 litros de verniz, um alto cerâmico. Olha. Um verniz top, que eu não gastei R$1. E o Rogério falou, cara, eu vou assumir isso aí e vou pintar o carro inteiro de novo para você.
Só compra a Caramba! tinta que eu vou fazer. E o carro é bonito de lata, O carro é hein? bonito, cara. E o Nossa. carro ele não tinha podre, é que nem eu te falei, o carro ele era bem alinhado, entendeu? A única coisa que ele não tinha na época era a caçamba que eu consegui, né? E fui fazendo ela de novo, né? A parte de funilaria, tudo certinho. Você que fez toda essa parte, Tudo. você Parte- fez sozinho na sua casa? Sim, sim. Ah, então você tem a mão já tem uma experiência eu boa. tenho um pouco, é que assim, eu sou o curioso, né? O curioso que não quer pagar pra fazer. Ô, louco, O mano, meu- queria eu ser curioso. Agora, se todo mundo for curioso igual você, acaba as oficinas, porque olha o que o cara fez em casa, mano. Que isso? Pra você ver o assoalho da caçamba foi meu pai que fez. Por Ah, foi conta seu da pai? experiência de marcenaria, foi ele que fez. Então você botou ele pra trabalhar junto, Isso. fez também. Olha Ele só. falou, vou fazer o assoalho aí, ele que fez tudo a impermeabilização, o tingimento da madeira, tudo certinho. E tudo ele que acabou fazendo, né? Legal demais, cara. Legal. Família participando, memórias da família. E seu pai, quando viu pronto, adorou, né? Ah, meu pai, ele pega muito no meu pé por conta do investimento, mas caiu xodó, né? Que é isso, Gosta. uma caminhonete dessa aqui desse jeito vale uma nota, velho. Tá louco. Perfeito. Legal demais, né? Que história cabulosa essa caminhonete. Obrigado, Rafael, por ter trazido aqui. Ó, em pingandooleo.com você encontra os nossos produtos, bonés, camisetas, tudo que eu fiz aí pra gente espalhar a ferrugem mundo afora aí. Só você entrar. Geralmente tem muito carro legal que sempre tá aqui no Garagem 55, mas hoje esse aqui me chamou muita atenção. Tá aqui desde cedo e falei, deixa eu dar uma olhada lá. E aí quando eu fui chegando perto, fui vendo que é um carro bem diferenciado, além de muito bonito. E cara, isso deve ter uma mecânica tão cabulosa. Aqui diz, é o Camino 454, não sei se é bem isso, mas o que mais chamou a atenção é isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Olha a tala disso. Olha o que tem de pneu nesse cara aqui. Muito cabuloso. Muito bonito. Legal demais mesmo os carros aqui no Garagem 55. Esse ano repleto de evento para a gente acompanhar aqui. Nós do Pingando Óleo mesmo vamos fazer alguns eventos esse ano aqui. E os caras aqui, ó, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Obrigado aí por ceder a garagem todinha para a gente fazer os nossos vídeos com calma. É isso aí. Ó, moral da história, moral do vídeo. Sabe esse carro antigo que você tem aí na família há anos? Não vende não. Guarda ele aí um dia você faz. Rafael, obrigado por ter trazido. É isso aí, não vende, né? Não vende. É isso aí. Vamos resgatar a história da família aí. É meu. isso aí. Obrigado, cara. Tamo junto. Valeu.